Olá, eu me chamo Ana Cleonice Natália Caca, sou docente do programa de pós do Departamento de Ciência e Informação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Hoje inicia uma série de vídeos curtinhos promovidos pelo grupo de pesquisa dados e metadados, abordando temas relacionados à web semântica, linked data, metadados, temas que já vêm sendo abordados pelo grupo de pesquisa. Assim, essa série a gente denominou como Falando Sobre. E hoje a nossa integrante Kazuma irá falar um pouquinho sobre a introdução dos dados de pesquisa. Mas antes, uma pequena apresentação. A Kazuma ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Informação da UFSCar e ela vem desenvolvendo seu trabalho com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Bom, vamos lá, Kazuma? Olá, eu sou a Kazumi. Nesse vídeo eu vou falar sobre os dados de pesquisa. Vou falar um pouquinho sobre o que eles são, quais são os tipos de dados de pesquisa e os benefícios que nós temos quando falamos do compartilhamento deles. Segundo a OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um conjunto de dados de pesquisa constitui uma representação sistemática e parcial do assunto investigado. Ou seja, os dados de pesquisa eles são aqueles gerados, coletados ou agregados durante o desenvolvimento de uma pesquisa e que reflete, em parte, aquilo que é investigado nela. Os dados de pesquisa eles são resultado, então, de qualquer investigação sistemática envolvendo a observação, a experimentação ou a simulação dos procedimentos de uma pesquisa científica. Nós podemos compreender esses dados de pesquisa como fontes primárias de informação que dão embasamento para as pesquisas, além de servirem de embasamento para o desenvolvimento de futuras pesquisas, por meio da reutilização de dados, e que permite ainda a validação dos resultados. De acordo, então, com as definições de Sayão e Salles, nós temos os dados de pesquisa de acordo com o estágio da coleta, em que nós temos os dados brutos, que são aqueles que vêm diretamente das pesquisas, das divulgações científicas. Temos também os dados derivados, que já resultam de uma combinação do processamento dos dados brutos ou então de outros dados. E temos também os dados canônicos, que são os dados consolidados na literatura, como é o caso das estruturas químicas. Seguindo a origem dos dados, nós temos os dados experimentais, que são obtidos a partir da realização de experimentos em situações controladas. Temos os dados observacionais, obtidos a partir da observação de fenômenos únicos, ou seja, fenômenos que não podem ser observados novamente, dados que não podem ser coletados novamente, como é o caso de uma erupção de um vulcão, por exemplo. E temos também os dados computacionais, que resultam da execução de modelos computacionais ou de simulações. De acordo com a natureza, os dados de pesquisa podem ser números, imagens, vídeo, áudio, software, algoritmos, equações, animações, modelos ou mesmo simulações. Então, corresponde aos diferentes suportes, às diferentes formas que os dados podem estar apresentados. Compreender esses diferentes tipos de dados de pesquisa permite que sejam adotadas estratégias de preservação que sejam melhor adequadas para cada um dos casos. Então, por que publicar os dados de pesquisa? A publicação dos dados de pesquisa, ela permite que eles sejam reutilizados por outros pesquisadores no desenvolvimento de novas investigações, de novas pesquisas, que leva também à questão da sustentabilidade a partir da economia dos recursos e também da economia de tempo. Além disso, temos o aumento da visibilidade das pesquisas, dos pesquisadores e até mesmo das instituições vinculadas às pesquisas. Outro ponto é que é uma questão de transparência, de se deixar claro como que os resultados foram obtidos, a partir de quais dados. Entretanto, apesar dos benefícios de se compartilhar os dados de pesquisa, algumas limitações elas são recorrentes ali para os pesquisadores, conforme a Research Information Network coloca.
Então, os pesquisadores colocam que existe uma falta de tempo e de recursos para disponibilizar os dados, a falta de tempo para lidar com as requisições de acesso aos dados, às informações, a falta de experiência ou conhecimento na questão de gestão de dados, em como tornar os dados disponíveis, acessíveis, utilizáveis, assim como no processo de escolha dos repositórios e da própria disponibilização dos dados. Temos também as restrições legais ou éticas, principalmente quando a gente fala de dados pessoais, os fatores competitivos, então autores que gostariam de ter um controle de quem pode ou não estar acessando os seus dados. Existe ainda um medo de exploração ou uso indevido dos dados, né, como a interpretação errada ou então diferente daquela que era desejada pelo autor. Também existe a descrença de que alguém vai achar esses dados úteis e de termos recompensas limitadas ou então não especificadas pelas instituições. Nesse contexto, alguns incentivos podem ser adotados pelas instituições e as agências de fomento para motivar os pesquisadores a fazerem esse compartilhamento dos dados. Então, o primeiro momento seria evidenciar quais são os benefícios de se compartilhar os dados, como a partir da divulgação de trabalhos com essa temática, conforme nós vimos aqui. Um segundo ponto é providenciar formas padronizadas de citação dos conjuntos de dados. E, por último, nós temos o estabelecimento de recompensas explícitas, né? Ou seja, de explicitar as recompensas acadêmicas da publicação dos dados, como nós temos com os artigos científicos. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. No vídeo seguinte, nós continuaremos no tópico de dados de pesquisa, falando sobre os planos de gestão de dados e os modelos de ciclo de vida dos dados.